Louvado seja o nosso Deus. Amém? Que bênção estar aqui com vocês nessa noite abençoada, podendo partilhar um pouco da palavra do Senhor. E olha, eu queria dizer que a minha expectativa é que Deus fale com você essa noite, que o Espírito Santo tenha liberdade de edificar no seu coração, de trabalhar na sua fé, de fortalecer aquilo que te mantém agarrado ao Senhor. Que nessa noite a sua alma seja edificada para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 1, os versos 17 e 18. Efésios 1, de 17 e 18. Vamos à leitura das Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: Peço a Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus, que lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dEle. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles a que Ele chamou, a rica, gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Até aí, vamos orar, agradecer ao Senhor pelas Escrituras, pedindo que o Espírito Santo fale conosco. Pai amado, nós começamos o nosso culto agora, nosso momento de palavra, colocando o nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco. Eu peço que o Teu Espírito Santo se mova com liberdade para tratar no nosso coração das coisas que o Senhor quer fazer em nossa história. Então, Espírito Santo, se mova no meio da sua igreja, traduzindo a mensagem das Escrituras para que nós possamos experimentar o cuidado do Senhor e para que nós possamos entender o que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de filme. Quem é que gosta de filme? Levanta a mão aqui só para eu ter uma ideia. Oh, coisa boa. Eu gosto de filme, mas assim, a minha esposa já sabe, eu gosto de filme, mas eu sou meio chato para filme, né? Eu não vou assistir qualquer filme pipoca. De vez em quando eu gosto daqueles filmes meio cabeçudo, sabe, para você pensar. Filme que tem um pouco de ficção científica, aqueles filmes mais abstratos, mais filosóficos. Eu sou o tipo de pessoa, o pessoal do meu pequeno grupo já sabe, né? Eu nem marco mais atividade com filme com eles, porque os filmes que eu escolho é sempre aqueles filmes que tem que ficar reparando em fotografia, iluminação, roteiro. Eu gosto dessas coisas, gente. Eu sei que é coisa de gente enjoada, mas aprendi a gostar disso. E minha esposa sofre muito com isso, porque volta e meia eu falo, amor, vamos ver um filme, aquele dia que tá bom, sabe aquele dia friozinho, feriado, em casa, brigadeiro de colher, coberta, sabe aquela coisa boa de gente casada? E aí eu falo assim, vamos ver um filme, ela fica toda feliz, a gente vai ver um filme. Aí eu vou lá e coloco 2001, Odisseia no Espaço. Aí ela fica bem assim, ó, sério, entendi nada. Mas amor, aquele robô significa outra coisa, e a gente fica discutindo, é eu discutindo, né? Mas enfim, ver filme é muito bom. Talvez você tenha reparado que algumas experiências artísticas, elas mexem com a gente, e elas envolvem a gente de alguma forma. Talvez você já tenha se encontrado chorando em um filme de drama, por conta de uma situação, de um personagem que está ali passando por algum sofrimento. Eu assisti, não inteiro, mas tenho terminado de assistir A Procura da Felicidade, com Will Smith. Muita gente fala que o filme é muito bom. Então, mas só o pouco que eu vi eu já chorei, né? Quem já ficou apertado de conta sabe como que é chorar naquelas partes lá, que ele está sem dinheiro. E, enfim, a gente se envolve com personagens assim, e nós experimentamos um pouco do sentimento dos personagens. E quanto mais real é a história, quanto melhor é o ator, mais fácil é da gente ser convencido de que aquele drama, de que aquela história pode se relacionar com a nossa história e de que aquilo pode, de alguma forma, acontecer com a gente, ou então, talvez, a gente entenda a questão da dor, do sofrimento, nós nos importamos com a história que o personagem está vivendo. É por isso que filmes mexem com a gente, tem tantas histórias que a gente chora, né?
Eu me lembro da última vez que eu chorei vendo o filme Diário de uma Paixão, tá, mas levemente meus olhos suaram ali enquanto estava no final do filme. Realmente é emocionante, né? Aquela história de amor que perdura por tantos anos, né? Isso mexe com a gente. E para todas essas experiências, a gente passa por um processo de compreensão, a gente passa também por um momento de alívio e até de satisfação. Em alguns desses casos, aliás, na maior parte deles, isso foi planejado pelo artista que ou roteirizou o filme, ou compôs aquela música. Eu gosto muito de Hans Zimmer, ele tem umas músicas clássicas tão lindas, aquilo mexe com a gente, vai lá dentro assim, a gente vibra com aquela canção, quando cresce, vem todas as cordas e os metais, e você passa um sentimento. Tanto a expressão artística do cinema, quanto da música em especial, elas mexem com a gente. Esse momento interessante que a gente experimenta tem um nome, se chama catarse. E esse é o título da mensagem de hoje, a catarse. Mas você sabe o que significa catarse? Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Quem gosta de filosofia sabe mais ou menos. Quem está na área lá da psicanálise e das ciências que estudam a psique, está um pouco mais familiarizado com o termo, mas eu vou dar uma explicada aqui sobre o que significa isso. Essa palavra, no grego, catarsis, significa purificação ou purgação. Pô, o que tem a ver, né, com o filme, com o texto que a gente leu? Vou te explicar. Esse sentido da palavra remete a essa sensação que era muito comum nas grandes tragédias gregas, que é o sentimento de conclusão. Em inglês o pessoal chama isso de payoff, que é quando você recebe finalmente uma solução para aquela história, que é normalmente o fim trágico daquele drama grego, talvez aquele final feliz da história, talvez o momento onde a música é satisfatória e todos os instrumentos entram juntos, é quando parece que tudo faz sentido, quando as coisas geram esse sentimento satisfatório. Isso se chama catarse. É esse momento onde nós temos um grande alívio depois de a gente construir ou uma tensão ou um sentimento. Dentro de um filme, isso acontece muito quando a gente enxerga personagens que têm uma curva narrativa. Olha, falei bonito, hein? Quem é crítico de cinema já sabe. Quando tem uma curva narrativa onde nós entendemos o crescimento, as motivações do personagem, onde é construído todo o arco dramático, outro termo gourmet aqui, né, para filme, né, o arco dramático, onde nós entendemos as motivações, os dramas, os objetivos, e quando chega no fim do filme e a gente entende que o mocinho ficou com a mocinha, com quem ele passou por vários perrengues. É quando chega naquela parte onde o vilão é derrotado, onde a família é reunida, onde acontece aquele grande momento onde a gente finalmente respira. Eu não sei se você já se pegou assim, tenso em algum filme, e de repente quando chega no momento onde tudo dá certo, você percebe que você relaxou. Já aconteceu isso? Acontecia muito comigo quando eu assistia Indiana Jones, quando eu era moleque. Eu falo bastante de filme, né, gente? Filme é bom, filme é benção, coisa boa, coisa de Deus para a nossa vida, para o nosso entretenimento. E é muito bom quando a gente aprende a apreciar as artes e tirar dali coisas boas para a nossa vida e para a nossa cultura. Mas o grande lance da catarse é que ela não se limita só a essas expressões artísticas. Ela também tem uma relação com como nós entendemos algumas coisas. Às vezes a catarse não está num momento específico de uma obra, de uma música, de um poema, ou de um filme, de uma fotografia. Às vezes a catarse está naquela lição que nós conseguimos aprender a partir daquilo. Eu gosto muito de Toy Story, cresci assistindo os filmes de Toy Story. Eu sei que tem uma gurizada aqui que é da década de 90 que também cresceu assistindo, e é bem legal. E Toy Story fala sobre amizade. Você não precisa que o filme diga Toy Story, uma história sobre amizade. Você sabe. E é exatamente quando você percebe que essa história converge nisso, que você tem mais uma catarse. Mas também acontece no filme do Aladim, por exemplo, onde a gente vê que a história fala sobre ganância. Em qualquer outro tipo de arte que te leve a sentir algo. Mas dentro da nossa experiência religiosa também existem catarses. Catarses acontecem dentro de uma experiência coletiva
ou individual, ou seja, dentro da comunidade ou sozinho em casa. E nós podemos observar várias formas disso acontecer. Acontece por meio de uma pregação, por meio da leitura bíblica, durante uma oração. Mas sabe quando você tem um momento de profunda alegria, de entendimento, parece que acendeu a luz e você clareou as ideias, e a gente normalmente chama isso de, putz, Deus falou comigo. Sabe quando você lê um texto e você tem aquele sentimento gostoso de, que maravilha, que bênção essa palavra, ela alimentou a minha alma, ela trouxe algo para mim, que me edificou, e agora eu entendi, caramba, eu tive muito isso com alguns textos que mexeram muito, foram muito importantes na minha história, e um deles foi Efésios 2, 8 e 9, fala a respeito de nós sermos salvos por meio da graça. Quando eu finalmente entendi aquele texto, parece que abriu uma chave na minha cabeça e tudo fez sentido, e eu expurguei toda a minha dúvida e eu tive a catarse. Agora eu entendi, é por graça, não é por obras. E está no texto, exatamente assim, é pela graça e não por obras. Mas parece que quando a gente entende o óbvio, parece que tudo na vida se encaixou. É exatamente isso. Na nossa experiência religiosa, nós temos experiências assim. Para momentos assim, nós experimentamos uma espécie de catarse espiritual. Tem catarse em Libras? Eu nem pensei se tinha tradução para essa palavra. Me perdoem. Vamos lá. Esse tipo de experiência traz uma sensação poderosa, libertadora e transformadora. Porque quando nós somos convencidos pelo Espírito acerca da verdade, da justiça e do juízo, isso impacta a nossa vida de forma definitiva. E aqui nós temos então, no texto em que nós lemos, a oração do apóstolo Paulo. E a oração do apóstolo Paulo é uma oração que tem objetivos, que tem pontos importantes. Então, eu gostaria de ler novamente para você o que a palavra de Deus diz aqui nos versículos 17 e 18. Diz assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê, o que Ele pede para que dê? Sabedoria espiritual e entendimento. Essas duas coisas têm uma função, para que nós cresçamos no conhecimento dEle. Oro, versículo 18, para que o seu coração seja iluminado. Iluminado por quê? Para compreender a esperança concedida àqueles, acraseado, que Ele chamou, e a rica gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Entenda, na oração do apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, nós temos aqui princípios que são essenciais, para que a gente tenha entendi. Então me acompanhe. Dentro da leitura do texto, nós podemos entender que dá para se aprofundar no conhecimento de Deus. E eu gosto muito que nos textos bíblicos, várias vezes aparece um incentivo para que a gente se aprofunde no conhecimento de Deus, que nós conheçamos ao Senhor, não só de ouvir falar, mas de ter relacionamento. Nós somos incentivados a saber mais acerca de Deus. Mas você já reparou que esses incentivos a que nós conheçamos mais a Deus tem normalmente uma conotação de entender a vontade de Deus, entender o que Deus entende como justo e bom, e praticamente nada acerca de atributos do próprio Deus, como por exemplo, como funciona a eternidade de Deus, ou como se explica a natureza divina e a Trindade. Quando o texto bíblico nos incentiva a conhecer mais a Deus, esse conhecimento está muito mais relacionado com entender a vontade de Deus expressa de alguma forma, do que em entender características acerca de Deus. Eu explico. Entender as características de Deus, para nós, é impossível. Estamos falando de um Deus que não pode ser transliterado. Todas as tentativas de transliteração, ou falando num português mais correto, de transdução, ou seja, de traduzir Deus para algo que a gente entende, ainda assim é pouco, é limitado. Por isso que o bezerro de ouro é pouco, é pecado,
porque ele não é capaz de conter, de apontar e significar a grandeza de Deus. É por isso que o conhecer a Deus, na Bíblia, jamais será ter pleno conhecimento de todo o ser de Deus, não é sobre isso, mas tem relação com entender o que Deus quer que nós sejamos e o que Deus quer fazer. As Escrituras nos apontam um Deus que está preocupado com uma missão, com um propósito. É sobre isso que a maior parte dos textos que nos incentivam a conhecer a Deus se apoiam, em que nós conheçamos a vontade de Deus e que conheçamos as coisas que são importantes para Deus. Nisso nós conhecemos o quê? Os atributos de Deus. Que Deus é bondoso, que Deus é amoroso, que Deus é justo. Nós entendemos essas coisas porque nós entendemos a vontade de Deus para com a gente. Quando nos aprofundamos no conhecimento de Deus, aprendemos mais sobre o que é importante para Deus do que sobre sua natureza, anatomia ou extensão dos seus atributos. Com isso, podemos entender qual é o cunho da oração do apóstolo Paulo, que nós cresçamos no conhecimento dele. Então, lendo mais uma vez, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida. O apóstolo Paulo está clamando para o conhecimento de Deus, para que ele não seja uma ciência, mas uma experiência transformadora. E aqui eu queria fazer um apontamento muito importante para nós. A fé cristã não se baseia na quantidade de informações que nós acumulamos a respeito de Deus, mas do quanto de Deus nós experimentamos e partilhamos. Nós nos relacionamos com Deus não para entender a extensão do seu tamanho e do seu poder, mas para testemunhar o tamanho da obra dele na nossa história. Você entende como isso não só é possível, como é muito mais importante? Olha só, precisamos de sabedoria e entendimento para, primeiro, compreender o que Deus fez por nós. Sem sabedoria e entendimento, nós não vamos entender o tamanho do sacrifício. E nós jamais teríamos a catarse de entender a beleza da obra salvadora. Veja, se nós não entendemos qual é a nossa condição diante de Deus, nós não entenderemos o tamanho da obra. Se nós não enxergarmos a nossa condição como pecadores e inimigos de Deus, nós não conseguiremos entender qual é o tamanho e a extensão dessa obra de um Deus que morre no nosso lugar para nos reconciliar como família. Essa mensagem vai ser mais uma mensagem que nós escutamos e tá bom, amém. Todos os dias nos reunimos aqui por causa dessa mensagem. Todos os fins de semana nós nos encontramos aqui e celebramos por causa dessa mensagem. E é exatamente por isso que precisamos ter muito claro qual é o significado dela. Então a primeira catarse que precisamos ter é exatamente sobre isso: compreender o que Deus fez por nós. Para entender o que Deus fez por nós, precisamos saber quem nós somos. Nascidos em pecado, com desejos opostos à vontade de Deus, sem nenhum anseio por santificação, com anseios e projetos próprios que atropelam a tudo e a todos, focados nos nossos próprios interesses, na saciação da nossa carne, com anseios por coisas individualistas e mesquinhas, com propósitos diferentes daqueles que são considerados justos e bons pelo nosso Deus. Essa é a nossa condição. Eis a obra: o Senhor nos coloca uma semente de esperança em um tempo em que nós seremos libertados de nós mesmos e dessa condição e teremos plena comunhão com aquele que é o único santo, justo e bom. Se você teve essa catarse, dê um glória a Deus no seu lugar, porque esse
É o centro do que nós precisamos entender. A segunda coisa, nós precisamos saber o que precisamos fazer em resposta a isso. Se a gente entendeu a nossa condição e depois nós entendemos o tamanho da obra e a extensão do amor de Deus, a esse ponto, a primeira coisa que nos surge é: o que eu faço com isso? Primeiro, a minha resposta não vai comprar a minha salvação, porque eu já fui salvo pela graça e não pela minha obra. Segundo, isso gerou um impacto na minha vida. Eu percebi a minha situação, a minha condição, e eu não consigo mais viver do mesmo jeito. É parte desse grande enigma aprender a responder a isso. Com isso, nós podemos encontrar o que o apóstolo Paulo chama de crescimento. Conhecer nossos limites, melhorar as nossas capacidades, é um exercício de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Porém, a palavra de Deus, o Evangelho, é o presente de Deus para o mundo. A compreensão da obra de Deus no planeta planta em nós esperança. O entendimento da mensagem do amor de Deus em Cristo é o maior passo pessoal que nós podemos dar. É a notícia mais marcante do mundo. Assim como alcançar o pico da montanha mais alta. De tudo que nós podemos construir na nossa vida com objetivos, ainda que nós tenhamos boas intenções, nada se compara à obra de Cristo na nossa vida. É por isso que a gente tem que ter muito bem claro o entendimento do que o Senhor fez por nós. E é graças ao Espírito Santo que em algum momento nós tivemos a catarse de entender o que outro pecador disse a respeito da nossa condição e nós nos arrependemos. Se hoje estamos aqui, é porque o Senhor Deus fez a obra na vida de outro pecador, que testemunhou da obra do Cristo, que fez com que a nossa vida fosse transformada. E a oração do apóstolo Paulo é para que seja viva na nossa mente exatamente esse discernimento. Então nós temos duas catarses importantes, e se você quiser anotar, fique à vontade. A primeira delas é compreender. A oração do apóstolo Paulo, no versículo acima, nos ensina que é imprescindível entender o sentido, que o entendimento precisa clarear a nossa fé, porque quando há entendimento, nós valorizamos as coisas. A minha mãe, quando eu era pequeno, nunca teve muita condição, de me dar algumas coisas, Dentre elas, uma parada que ela nunca comprou pra gente foi videogame, eu sempre quis. Nossa, meus amigos tinham, e eu nunca tive videogame. E a minha mãe me ensinou lá que eu não necessariamente teria tudo que os outros tinham. Mas ela me dava uma série de outras coisas. Eu ganhei uma série de brinquedos que vinham naquela revista Recreio. Na minha época de criança tinha uma revista que vinha com brinquedo, e a gente adorava isso. Antes do CONAR proibir que brinquedos fossem distribuídos como brinde de refrigerante, por isso que não tem mais aqueles brinquedinhos da Coca-Cola, antes do CONAR proibir isso, era bem comum esses brinquedinhos. Então eu tinha muito disso daí, e infelizmente eu perdi todos esses brinquedos. Eu dei um fim em tudo isso. E é justamente porque eu não tive, um dia minha mãe falou assim: você não deu valor, porque você não entendeu o preço que isso custou. E você fica querendo o videogame. Então, se eu te dou o videogame, você também não vai cuidar, e você vai estragar ou vai perder também. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu me lembrei disso exatamente entendendo esse texto. Que se nós não estamos conscientes do valor das coisas, nós não vamos atribuir importância. Se nós não temos consciência da obra e do preço que foi pago por nós, nós não vamos dar importância. Por isso que é tão fácil, então, ceder, pecar, abandonar, trair, mentir, omitir, enganar, sonegar. Por isso, porque esquecemos da obra que foi feita, não valorizamos a importância, então diminuímos o apreço por aquilo que deveria ser algo mais importante para nós. Isso me lembra um outro exemplo.
pastor Eli contou uma história dessa e eu me identifiquei. Quando eu era mais novo, lá em Jardim, na igreja Peniel, eu fui participar de uma ceia, né? E eu estava em pecado. E aí a diaconisa chegou perto da gente, né, para trazer a ceia, e eu, não, muito obrigado, eu não vou participar da ceia. E aí naquele dia eu falei, Senhor, veja, eu não participei da ceia, eu abri mão para honrar esse momento tão importante. Isso só aconteceu porque eu não tinha entendido o valor da comunhão na mesa do Senhor. Porque se eu tivesse entendido, jamais eu trocaria estar em condição de pecado por estar em comunhão com o meu Deus e com a minha igreja. É justamente porque nós não entendemos o peso das coisas e a importância das coisas que nós não valorizamos e não aproveitamos as coisas mais importantes da fé. Paulo ora para que haja uma compreensão da mensagem, para que ela tenha significado e para que ela seja preciosa, para que isso impulsione em querer conhecer mais sobre Deus. Versículo 17, na parte B, diz, para que cresçam no conhecimento dEle. Para que cresçam no conhecimento. Segunda catarse que é importante para nós é que precisamos viver com um propósito. O propósito da mensagem de Deus é grande porque entendemos pelo menos 4 coisas. A primeira delas é que Deus nos ama e nos escolheu para sermos seus. É exatamente isso que nós precisamos entender. A ação é completamente de Deus, depende unicamente de Deus e é unicamente por causa dele que acontece. É porque ele nos ama e estende a mão que nós somos resgatados. Porque na nossa condição jamais escolheríamos olhar para Deus sequer. E é porque entendemos esse grande amor que nós precisamos ter um propósito. Ele nos ensina, segundo item, que o que realmente importa na vida é repartir o seu amor com outras pessoas. Isso significa tanto proclamar o amor de Deus para com outras pessoas, quanto amar outras pessoas o amor de Deus. Isso significa para a gente que entender a mensagem da cruz e responder à oração do apóstolo Paulo significa também que nós precisamos entender que Deus nos ama à medida que ama o outro, à medida que nos incentiva a amar o outro e a agir em amor. A terceira coisa é que a fé em Cristo nos dá uma família maravilhosa, cheia de defeitos como qualquer família, mas cheia de pessoas que foram tocadas nas suas imundícies pelo amor de Deus. E é exatamente aí que está o ponto. Porque se nós não entendemos lá atrás o tamanho da obra, a vida dentro da igreja é insuportável. Sabe por que é insuportável? Porque a gente não consegue enxergar a falha de caráter do outro como algo suscetível a mim. A gente não consegue enxergar a falta de maturidade, de comprometimento de alguns, como algo que eu também ofendo a minha comunidade. É porque nós não entendemos a nossa condição e o tamanho da obra, que a vida na igreja é insuportável. É por isso que não dá para conviver com o pastor fulano, não dá para conviver com a irmã Beltrana, não dá certo com aquela família. É por isso que, eu não gostei do rumo que a igreja está tomando esse ano. É insuportável porque nós não entendemos o tamanho da obra. Uma vez um amigo meu me disse assim, quem entende a obra da cruz, abaixa a cabeça, coloca o rabinho entre as pernas e vai servir. Porque nós entendemos que a nossa condição é de quem recebeu favor imerecido. Então a nossa resposta natural é servir, porque a gente entende que todo mundo está na mesma situação. Todos foram alvos do amor arrebatador, todos foram chamados sem mérito nenhum diante da cruz, e todos são regenerados e transformados. E é por isso que a gente compreende, a gente entende, e a gente anima um ao outro, e a gente é apoio um para a vida do outro, para que a gente consiga juntos responder aquilo que recebemos do Senhor. Sabemos então também que Deus participa da nossa vida, das nossas alegrias e dos nossos sofrimentos. Nós precisamos redescobrir todas essas verdades, todas essas catarses que nos fazem ser gratos a Deus.
humildes porque recebemos e não merecemos o seu favor, e isso nos faz mais felizes, porque entendemos o sentido para essa vida, além de ter coisas e possuir coisas, e ter poder, e alcançar objetivos pessoais, e traçar projetos que envolvem apenas os meus interesses. Eu estive ouvindo uma canção do cantor Leonardo Gonçalves, é um CD antigo, 2012 é antigo, 10 anos atrás já, gente. Num trecho da música que se chama Mente e Coração, ele diz assim: basta um vislumbre da eternidade e sinto euforia, mas para herdar a glória do futuro, preciso praticar seu reino aqui. Quero entender o sentido, quero sentir o entendido, quero viver a minha vida em função de um pedido, que Ele transforme a minha mente e o meu coração. Para mim, aqui a gente consegue, na poesia, ter a catarse do que é estar todos os dias na caminhada cristã. Porque existem momentos na nossa vida em que as coisas esfriam, onde a nossa fé e o nosso ânimo, eles passam do morno. A gente não sente mais vontade de orar, a leitura das Escrituras é desanimadora, a vida em comunidade é pesada, as coisas que acontecem dentro da nossa fé e por causa da nossa fé são cada vez mais difíceis. A gente se sente às vezes ou abandonado por Deus ou na incapacidade de segui-lo. Se você já se sentiu assim, bem-vindo ao clube. A caminhada cristã é, entre outras coisas, lidar com isso. Mas momentos como esse, onde a gente tem um vislumbre da obra de Deus, onde compreendemos novamente a graça, parece que a gente redescobriu a roda. E agora a gente finalmente entendeu e o ânimo vem de novo. Quantas vezes isso não acontece com você, não aconteceu comigo? Quantos cultos nós viemos aqui e ouvimos várias vezes o mesmo texto sendo pregado por perspectivas diferentes, em pregadores diferentes, em momentos diferentes, e quantas vezes o Senhor não reanima o nosso espírito, fortalece a nossa caminhada, nos dá um novo discernimento e nós conseguimos sair daqui finalmente revigorados. Você já se sentiu assim? É porque quando temos um vislumbre da eternidade, quando sentimos o que Deus fez por nós, quando nós não só sentimos coisas sobre Deus, mas quando entendemos aquilo que sentimos, tudo faz sentido. E principalmente também quando nós sentimos aquilo que nós entendemos. É por isso que eu tenho uma bronca com esse negócio de, Batista é frio. Batista é gelado na fé, meio Brastemp assim. Porque, na verdade, as coisas da fé não se resumem só a experiências intelectuais e só sensoriais. E a gente hoje vive buscando ou um ou outro. Pessoas que, no afã de não se tornarem místicos, sincréticos, espiritualistas, vivem numa frieza emocional absurda. Tudo é razão, 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 razão. E não cai no coração absolutamente nenhuma gota de misericórdia por causa das mensagens que sabemos. Por isso nós escutamos as exposições mais bíblicas, lemos os melhores comentários, aprendemos as melhores classes de escola bíblica e a nossa piedade continua sendo mais seca do que, esposa brigada. E também, por outro lado, a gente acaba caindo num outro lado do erro. Ou a gente acha que tudo tem que sentir, não, isso aqui eu não senti de Deus. Hoje eu não vou dar o dízimo porque eu não senti de Deus. Hoje eu não vou ofertar porque eu não senti, Deus não tocou no meu coração. Eu não vou participar do retiro. Eu não vou no culto jovem porque eu não senti de Deus. Eu não vou ajudar no ministério X, Y, Z porque eu não senti. E nós começamos a bolar uma ideia de que a igreja é um lugar onde a gente vem para ter sensações gostosas. Hoje a gente vai ministrar a sensação do serviço no mimo. Aí todo mundo vai sentir vontade de servir lá no mimo. Hoje nós vamos sentir a vontade de orar juntos. Hoje nós vamos sentir a necessidade de oferecer carona para aquela pessoa que mora longe e que vem de busão. Hoje a gente vai sentir a vontade pelo Espírito Santo
de repartir daquilo que eu tenho com quem está precisando. Se a nossa espiritualidade se baseia só no sentir, nós estamos ferrados, porque nós não entendemos nada, nós só sentimos e não entendemos nada do que sentimos. E muitas vezes, como você já sabe, o nosso coração é enganoso, nos leva a sentir coisas que são opostas à vontade de Deus. Por isso que frases como siga o seu coração são demoníacas. Isso mesmo, demoníacas. Porque o seu coração não vai querer confessar o pecado, porque ele não quer lidar com a vergonha que vem em seguida. O seu sentimento não vai ser de respeitar a menina até a hora em que vocês finalmente tiverem um relacionamento ou se casarem. O teu sentimento não respeita isso. O teu sentimento não respeita quando o seu pastor te repreende. O teu sentimento odeia, queima e mata ele na hora. É por isso que o sentir que a gente valoriza tanto, é praticamente nada. As duas coisas só coexistem quando nós temos o entendimento que cai no coração, ou um coração flamejante que nos leva a um discernimento. Ações movidas por sentimento dentro da igreja nos levam a grandes heresias, unções das mais variadas e bizarras possíveis, porque está respaldado não na palavra e na verdade de Deus, mas sim em sentimentos, em ideias e em experiências pessoais. É por isso que precisamos entender o que sentimos e sentir aquilo que nós entendemos. Mas o apóstolo Paulo fala que nós precisamos partir de um ponto muito importante. E aí, mais uma vez, Efésios 1, 17 e 18. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Ora, eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de compreender a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Veja, poucas coisas importam aqui, senão que nós entendamos o tamanho da obra da graça, porque isso traz para a gente sentido. Sem sentido, a nossa fé vagueia como qualquer outra seita ou heresia. É tendo discernimento claro do que realmente importa para Deus que nós alinhamos os nossos projetos, colocamos sentido na nossa caminhada e experimentamos um vigor renovado. É porque nós entendemos o que importa para Deus que a gente começa a ajustar a nossa rota. Aí a gente começa a traçar o que é importante na nossa carreira, como a gente vai construir um relacionamento e baseado no quê? Eu vou namorar para o quê? Tem prazo isso? Não tem? Que negócio é esse? Eu vou fazer tal investimento para quê? Qual é o proveito? Quais são as consequências? A gente alinha toda a nossa moral baseado em entender o que realmente importa para Deus. E para Deus realmente importa coisas extremamente importantes relacionadas à mudança do nosso caráter, à compreensão de quem nós somos, ao quebrantamento, à mudança da nossa vida e a se render à vontade de Deus. Essas coisas só acontecem se nós entendermos o que realmente Deus espera de nós. Com o coração iluminado, a gente fica cheio de esperança. Quantos de nós estamos sem ânimos, perdidos em nossos propósitos pessoais? E sim, a gente pode se perder na gente mesmo quando a gente acha que está sendo guiado por Deus, porque os nossos sentimentos, os nossos interesses nos enganam. Para o cristão, a vida tem sentido na vontade de Deus, que a oração do apóstolo Paulo seja o ânimo de fé que você precisa. Porque nós não precisamos entender sobre as teologias mais diversas, nós não precisamos ter a melhor homilia, a melhor exposição bíblica para entender as coisas mais importantes das Escrituras, que é essa mensagem
transformadora do nosso Deus para a nossa vida. A pergunta que fica para nós, então, para responder à oração do apóstolo Paulo é: o quanto da mensagem do Evangelho transforma a nossa história? Qual é o impacto disso na nossa vida? Nós realmente entendemos até onde vão os interesses de Deus e no que eles conflitam com os meus interesses e do que eu tenho que abrir mão? E a pergunta que vem em seguida é: uma vez que eu entendi o tamanho da graça, por que eu não consigo abrir mão de coisas que vão o oposto daquilo que Deus espera de mim? Por quê? Indo aqui para a minha conclusão, o apóstolo Paulo ora para que a gente queira entender o sentido, tanto da vida e da fé, quanto daquilo que nós sentimos quando nós fomos encontrados. Ele quer que nós sintamos o que foi entendido, porque o cristão não precisa apenas compreender o significado e o propósito das coisas, mas assim que compreender, ainda que em parte, que isso faça com que ele busque mais em Deus. Precisamos de razão para entender e de sentimentos para incorporar aquilo que Deus espera de nós, assim como na música. Então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo tem orado pelos Efésios é exatamente que nós tenhamos discernimento da obra da cruz e que sejamos transformados por ela. Essa oração é a oração que nós faremos essa noite, onde nós colocaremos o nosso coração e os nossos propósitos diante de Deus, pedindo para que o Senhor transforme a nossa história, mude os nossos projetos e movimente na nossa vida a vontade dEle. Amém? Pedir para a equipe de louvor se posicionar, nós vamos ter um momento de ministração. Enquanto isso, meu irmão, eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. E eu queria te convidar, nesse momento, intencionalmente, fazer a oração do apóstolo Paulo. Que Deus nos dê sabedoria espiritual e entendimento, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus, para que a gente compreenda a esperança concedida a todos aqueles que foram chamados por Deus. Que o entendimento da vontade de Deus transforme a sua história. Que o entendimento, que a catarse a respeito da obra da cruz seja o ponto de partida para todas as mudanças da sua vida. Que a gente saia das nossas posições estacionadas e experimente da misericórdia arrebatadora de Deus. Sabe por que arrebatadora, meu irmão? Porque quando a gente entende o que Deus fez por nós, realmente entender qual é a nossa condição, de onde Ele nos tirou, para onde Ele nos transportou, qual é a herança que está guardada para nós, a nossa vida não pode mais ser a mesma. Então, meu irmão, hoje é uma noite de reconciliação, hoje é uma noite de entrega, hoje é uma noite de arrependimento, hoje é uma noite de clamor, hoje é uma noite de pedirmos ao Senhor para que a nossa vida seja tocada por Ele, para que a gente tenha plena consciência da obra do Cristo na nossa história, e que essa consciência nos faça tomar decisões melhores, nos faça construir relacionamentos mais saudáveis, que ela nos faça viver a vida comprometido com o que é do interesse de Deus, que tenha muito mais Deus na nossa história do que nós mesmos, que o discernimento da nossa condição nos faça humildes diante do Deus Todo-Poderoso. Amém?